Galera, eu gostaria de falar um pouco mais sobre aceleração. Nós vamos ter alguns episódios aqui expandindo mais o conhecimento sobre isso. É muito comum alunos que estudaram pouco ou não estudaram dizerem que quando a aceleração é positiva, o movimento é acelerado, e quando a aceleração é negativa, o movimento é desacelerado. Isso não é verdade sempre. Então este é o motivo dessas aulas, desses videozinhos aqui. Então vamos tentar encontrar um primeiro critério bem simples e fácil de entender e muito importante para nós definirmos quando o movimento é acelerado e quando o movimento não é acelerado ou é desacelerado. Me acompanha aqui. Nós temos um gráfico e a primeira coisa que você faz ao ver um gráfico é olhar para os eixos. No eixo das abscissas, dos x's dos matemáticos, nós temos nesse problema o tempo. Nós marcamos os instantes em segundo. Nos eixos das ordenadas, os valores de y, nós temos neste gráfico em física as velocidades de um veículo, as velocidades a cada instante, em metros por segundo. E o que nos diz esse gráfico? Ele nos diz que quando você dispara o cronômetro, instante zero, você observa o veículo se movendo a 10 metros por segundo. 2 segundos depois, você vai enxergar o veículo se movendo a 8 metros por segundo. Em 4 segundos, ele se move a 6 metros por segundo. Em 6 segundos, o veículo está se movendo a 4 metros por segundo. Em 8 segundos, medidos no cronômetro, o veículo está a 2 metros por segundo. E exatamente em 10 segundos, a velocidade do veículo é zero. Ou seja, em 10 segundos, ele para. Observe que de 0 a 10 segundos, esse veículo estava num processo de frenagem, de desaceleração. E eu gostaria que você percebesse o seguinte: o módulo da velocidade diminuiu. 8 metros por segundo é um módulo menor do que 10 metros por segundo. 6 metros por segundo é um módulo menor do que 8 metros por segundo. Então eu gostaria que você pensasse em termos de módulo de velocidade. De 0 a 10 segundos, o módulo da velocidade foi diminuindo. Isso indica a frenagem. Não esqueça que nós podemos interpretar o velocímetro do veículo que nós temos aí, o veículo comum que nós compramos, como um medidor de módulo de velocidade. Por que isso? Observe que no instante 10 segundos o veículo para, mas logo na sequência ele começa a exercer velocidades negativas. Por exemplo, em 12 segundos ele está com a velocidade menos 2 metros por segundo. Não tenha medo do sinal menos. Lembre-se o que isso significa. Velocidade negativa significa que o veículo se move contra a trajetória. Ora, então de 0 a 10 segundos ele se movia a favor das placas. O movimento era progressivo. Em 10 segundos ele para. É como se ele fizesse isso. E depois ele volta. Ele começa a se mover no sentido regressivo, no sentido retrógrado. Ele começa a se mover passando por placas cada vez menores. Em 12 segundos, a velocidade é menos 2 metros por segundo. Mas, em 14 segundos, a velocidade quanto é? Menos 4 metros por segundo. Preste atenção no seguinte: o módulo de menos 4 é 4. E o módulo de menos 2 metros por segundo é 2. O módulo de menos 4 metros por segundo é maior que o módulo de menos 2 metros por segundo. Isso significa que em 14 segundos ele está mais rápido do que ele estava em 12 segundos. E aqui então vem a deixa para você. Presta atenção nisso. Fácil e importante. Qual é a primeira ideia para você decidir se um veículo está acelerando ou desacelerando? A primeira ideia é: olhe para o módulo da velocidade. Se o módulo da velocidade aumenta, o veículo está ficando cada vez mais rápido, ele está acelerando. Se o módulo da velocidade diminui, o veículo está ficando cada vez mais lento, ficando cada vez mais devagar, ele está desacelerado. Então observe nesse gráfico de novo. De 0 a 10 segundos, o módulo da velocidade foi caindo.
Em 10 segundos, a velocidade tornou-se zero, o corpo parou. Logo na sequência, ele começou a se mover contra a trajetória. Ele começou a se mover para placas cada vez menores. E o módulo da velocidade voltou a aumentar. -1, módulo 1 metro por segundo. -2, módulo 2 metros por segundo. -3, módulo 3 metros por segundo. -4, módulo 4 metros por segundo. Então, a partir de 10 segundos, os módulos das velocidades voltam a aumentar. Isso significa que, embora ele tenha parado aqui, ele voltou a se movimentar e acelerando. Então não esquece, é como se ele fosse pisando no freio até parar, parou e começou a acelerar no sentido oposto. Repito, neste caso é como se ele estivesse pisando no freio até parar em 10 segundos, parou em 10 segundos e acelerou no sentido oposto. Observe que neste gráfico, a partir de 14 segundos, ele mantém a velocidade em -4 metros por segundo. O que isso significa? Ora, significa que a partir de 4 segundos, ele travou a velocidade em módulo 4 metros por segundo. E o que significa o sinal menos? Significa que ele travou a velocidade em 4 metros por segundo, a velocidade em módulo, mas o sinal menos indica que ele estava no movimento o quê? Retrógrado, contra a trajetória, passando por placas cada vez menores. Se estivesse na Bandeirantes, é como se ele se movesse do interior para São Paulo. Então, não esqueça, para pensar a aceleração, olhe para quem? Para o módulo da velocidade. Se o módulo da velocidade aumenta, movimento acelerado. Se o módulo da velocidade diminui, movimento desacelerado. A gente se vê um pouquinho mais daqui a pouco.